alegria recebê-los aqui mais uma vez, finalizando hoje o módulo de Direitos Humanos com o querido professor Caio Paiva. Eu já deixo aqui de antemão meu muitíssimo obrigado ao professor, conforme eu havia dito há pouco tempo. Mas antes que eu passe a palavra a ele, eu tenho alguns avisos protocolares também um pouquinho antes, mas antes disso tudo também, eu tenho que passar para os meus colegas coordenadores para que eles possam dar a boa noite deles para todo mundo. Então, doutor Gabriel, doutora Michele, por gentileza. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor. É isso aí. Maravilha. Pessoal, os avisos protocolares são os seguintes. Como sempre, nós estamos finalizando aqui mais um módulo e todo final de módulo vai seguir aquela sistemática, né? O professor vai ministrar a aula dele, termina a aula do professor, posteriormente a isso, abre para perguntas, para vocês realizarem algumas perguntas para o professor. Depois disso, nós nos despedimos dele e passamos aqui somente nós a conversar sobre todas as aulas que foram ministradas durante este módulo. Vamos conversar também um ponto muito importante, que é a questão do projeto de pesquisa de vocês. Eu tenho que deixar aqui um recado a todos, que eu estou muito feliz, realmente muito feliz, com todos os projetos que foram apresentados. Tem muita coisa legal, tem muita pesquisa muito boa sendo feita aqui. E como é o primeiro ano, eu não tenho dúvida que a gente vai produzir muita coisa legal. Parabéns para todos vocês aí que estão realizando esses projetos. Bom, feito isso aqui, os anúncios protocolares, vamos lá ao que interessa com o professor Caio Paiva. Bom, obrigado mais uma vez, Caio, por estar aqui com a gente. Assim como eu disse há pouquinho tempo, sem nem mesmo você me conhecer, você aceitou esse convite de estar aqui conosco. Então, eu deixo meu muitíssimo obrigado, tanto em meu nome, em nome dos coordenadores também, e também do próprio IBC Clean, já que esse aqui é o primeiro ano do laboratório aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e nós ficamos muito felizes em poder te receber aqui. Bom, para quem não conhece o professor Caio é defensor público federal, isso ele faz parte da Defensoria Pública da União, né? O professor Caio também é especialista em ciências criminais, ele é coordenador e professor do curso SEI e autor de obras jurídicas. Acho que eu tenho que fazer um off-topic aqui, que eu conheci o professor Caio por meio do professor Timothy. Foi o professor Timothy que eu conheci ele no Twitter, salvo engano. Eu conheci o professor lá e por meio disso acabou linkando um ao outro. Eu fui descobrir que eles eram autores em conjunto e fui criando essa admiração pelo professor desde então, e eu pensei logo de cara também, uma das pessoas que poderia fazer parte dessa grade, poderia ser muito bem o professor Caio. Já deixo aqui também um abraço para o Timothy, que um tempo atrás eu entrei em contato com ele, foi muito querido comigo quando fui perguntar alguns pontos para ele, e já deixo desde já o convite para o ano que vem, para que o professor Timothy também possa fazer parte do laboratório. Bom, acho que vamos falar um pouquinho sobre o curso SEI. Professor, você quer falar ou quer que eu fale? O que o senhor acha? Pode falar, fica à vontade. Pode falar, depois eu complemento e já inicio. Ótimo. Tá ótimo. Bom, o professor faz parte do curso SEI. Para quem está se preparando para concurso público, pessoal, sem sombra de dúvida, o curso SEI é um curso que está aí realmente na frente de vários outros, porque a excelência dos professores que estão ali presentes é incontestável. Então, eu deixo aqui, realmente, eu estou fazendo uma propaganda de peito aberto aqui, realmente sabendo dos professores da qualidade que tem o curso SEI, que eu não tenho dúvida também que vocês, a partir do momento que vocês forem ali, seja magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, a carreira que vocês escolherem ali, vocês estão muito bem amparados por todos os professores que estão no curso SEI. Além disso, o curso SEI também é um curso que tem pós-graduações. Tem direito constitucional, processo penal, direito difuso coletivos. E aí, pessoal, se vocês entrarem no site do curso SEI, vocês vão ver realmente a grade dos professores, a excelência dos professores que estão ali. E o professor Caio, inclusive, é um dos coordenadores de uma das pós-graduações que o curso SEI tem ali na sua grade de pós-graduações. Então, é isso. Hoje o professor Caio ele vai falar sobre um tema bem interessante, que é o discurso punitivista na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, é isso, professor. Por gentileza, a palavra do senhor.
Perfeito, Marcos. Boa noite para vocês. Agradeço pelo convite. Fico sempre à disposição de antemão. Profissionalmente, a coisa que eu mais gosto de fazer é dar aula. E eu estou aqui em casa, eu tenho um estúdio mais ou menos improvisado em casa, porque eu gravo muita aula de casa. Então, para mim, é uma alegria dar aula, poder, tendo pessoas me acompanhando ao vivo e ter também, eventualmente, a interação de vocês. Eu vou dividir a minha fala em duas partes. Eu vou fazer primeiro uma brevíssima introdução histórica sobre o sistema interamericano, informações básicas de como ele funciona, quais são os seus órgãos de proteção, a relação do Brasil com o sistema interamericano, e depois eu vou entrar especificamente no tema que não tem a menor dúvida, que pode ser uma grande novidade para muitos de vocês, que é uma jurisprudência ou um discurso punitivista na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É um tema muito extenso. De jurisprudência da Corte Interamericana, nós já temos 32 anos. O primeiro precedente da Corte, em caso contencioso, é do ano de 1988. O sistema interamericano nasce em 1948. Então, é um tema muito extenso. No SEI, tanto na pós em Direitos Humanos, quanto na pós em Processo Penal, eu ministro um módulo inteiro sobre essa matéria. Então, aqui eu vou fazer um grande resumo para vocês. E também será um resumo ainda mais rápido, porque conforme eu falei com o Marcos hoje, esse não é um horário muito bom para mim. Eu tenho 2 filhos, uma filha de 3, um filhinho de 1, e essa hora aqui em casa é uma baderna generalizada. Minha esposa não dá conta de ficar só com os 2 ali durante esse tempo à noite. Eu vou tentar falar, Marcos, 35 minutos, 40 minutos, talvez um pouco mais, depois fica à disposição para as perguntas de vocês, tá? Também quero, ao final, indicar pelo menos 2 textos, artigos que vocês encontram na internet e também 2 obras, que eu até já separei aqui para mostrar para vocês ao final justamente sobre esse tema. Uma jurisprudência punitivista da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito bem, um resumo do sistema interamericano. O sistema interamericano, tal como os demais sistemas internacionais de proteção, ele é um sistema internacional que nasce no pós-Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, nós já tivemos, em 1945, a adoção da Carta das Nações Unidas, que instituiu a Organização das Nações Unidas. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1966, os grandes pactos de direitos civis e políticos, de direitos econômicos, sociais e culturais. E daí em diante temos uma grande história do sistema global. Paralelo ao sistema global, nós também temos os sistemas regionais. Nós temos hoje em funcionamento 3 sistemas regionais. Temos o sistema europeu, que é o sistema mais antigo em funcionamento. A Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, ela é da década de 50. Nós temos o sistema interamericano, que é o sistema que mais de perto nos vincula, sistema que serve de base para toda essa construção que nós faremos aqui hoje nessa aula. E temos também um sistema que começou a funcionar mais recentemente, que é o sistema regional africano. Qual é uma história muito resumida do sistema interamericano? Nenhum sistema nasce da noite para o dia, nenhum sistema nasce de uma hora para outra. Antes da Segunda Guerra Mundial, já havia na nossa região, no continente americano, fragmentos, iniciativas de se construir uma ordem jurídica internacional. O sistema interamericano, ele vai sendo construído aos poucos, antes da Segunda Guerra Mundial, inclusive, paralelo àquilo que a doutrina chama de um princípio da solidariedade pan-americana, que são os estados da nossa região lutando contra tentativas de recolonização pelas grandes potências europeias. De qualquer forma, avançando muito e rapidamente na história, em 1948, na 9ª Conferência Internacional Americana, então percebam, em 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós estávamos na 9ª conferência. Antes disso, já teriam ocorrido 8 conferências internacionais na nossa região. Nessa conferência foram adotados vários documentos importantes, mas, para o fim da matéria da proteção internacional dos direitos humanos, os documentos mais relevantes foram a Carta da Organização dos Estados Americanos e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Percebam que os sistemas internacionais de proteção, eles têm um nascedouro, uma certidão de nascimento muito comum. Eles contam primeiro com a criação
de uma organização internacional intergovernamental. São os próprios estados que criam o direito internacional dos direitos humanos. Por isso é absolutamente equivocado que o direito internacional dos direitos humanos acaba com a soberania dos estados. Não existiria direito internacional sem os próprios estados se dispuserem a criar o direito internacional dos direitos humanos. Em 1948, nós tínhamos uma organização internacional regional, a OEA, que é o equivalente da ONU, que é o equivalente do Conselho da Europa no sistema europeu, e nós tínhamos a Declaração Americana, que é o equivalente da Declaração Universal. Não é um tratado. Nós não tínhamos ainda órgãos e mecanismos de proteção. E para que possamos falar, temos um sistema internacional de proteção, nós precisamos de normas, de órgãos e de mecanismos de proteção. O sistema interamericano, avançando mais na história, ele vai entrar em efetivo funcionamento a partir do ano de 1959. Em 1959, foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana, ela é uma espécie de um ministério público na ordem jurídica internacional. É a comissão que investiga os estados. É a comissão que pode processar os estados perante a Corte Interamericana. Essa Comissão Interamericana nasce sem base convencional. Base convencional é a previsão em um tratado. Ela foi criada mediante uma resolução de um dos órgãos da OEA. Acelerando, em 1967, ela alcança a sua base convencional com um protocolo que reformou a Carta da OEA e chegamos em 1969 muito rapidamente. Em 1969, é adotado o Tratado Central do Sistema Interamericano. O Tratado Central, inclusive, para a matéria penal. É adotada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Convenção Americana, ela reitera a criação da Comissão Interamericana, mas também cria um órgão judicial na nossa região, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos essa seguinte estruturação orgânica na proteção dos direitos humanos na nossa região. A Comissão Interamericana, investigando, eventualmente processando o Estado, e a Corte Interamericana como um órgão judicial. Uma última observação sobre essa parte mais histórica e estrutural do sistema interamericano é a seguinte. Percebam que a Comissão Interamericana já havia sido criada em 1959 e a Convenção Americana vem e cria de novo a comissão. Mas nós não temos duas comissões interamericanas de direitos humanos. Nós temos uma única comissão que tem um papel dúplice. A Comissão Interamericana ela atua tanto no subsistema da OEA, em desfavor de todos os estados da nossa região, que são partes da Carta da Organização dos Estados Americanos, e aqui ela não pode submeter uma ação perante a Corte Interamericana. De outro lado, a Comissão Interamericana, sendo um dos órgãos centrais da Convenção Americana, ela também atua no subsistema da Convenção. E aqui, no subsistema da Convenção, ela pode eventualmente processar um Estado perante a Corte Interamericana. Isso tem uma grande importância na região, na nossa região, porque vários estados reconhecidamente violadores de direitos humanos não ratificaram a Convenção. Cito o exemplo dos Estados Unidos, que não ratificaram a Convenção Americana, mas são parte da Carta dos Estados Americanos. Por isso, a Comissão Interamericana tem inúmeras medidas cautelares, inúmeros casos de petições individuais contra os Estados Unidos, contextualizando os assuntos penais, eu cito pelo menos violações de direitos humanos na base militar de Guantánamo e inúmeros casos de aplicação da pena de morte. Essa é uma brevíssima nota histórica e estrutural do sistema interamericano. Não falamos da configuração estrutural da comissão em si, da Corte Interamericana em si, o que precisa para ser membro da comissão, membro da Corte, qual é o procedimento para apuração da responsabilidade internacional do Estado no sistema interamericano, medidas cautelares, medidas provisórias, sentença da Corte Interamericana, se vincula, se não vincula, controle de convencionalidade, enfim. Temos um universo de matérias nessa matéria do direito internacional dos direitos humanos. Vamos agora para os assuntos de natureza penal. Restringindo a nossa análise na Corte Interamericana. Nós podemos dividir a jurisprudência da Corte Interamericana em 4 grandes eixos.
é equivocado e é perigoso analisarmos apenas um dos eixos dessa jurisprudência da Corte Interamericana. O primeiro eixo da Corte Interamericana, de jurisprudência penal e processual penal da Corte Interamericana, é uma jurisprudência de contenção do poder punitivo relacionada ao direito à liberdade pessoal e às garantias do devido processo. Em resumo, uma jurisprudência mais libertária da Corte Interamericana sobre os artigos 7º e 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Se vocês eventualmente ainda não leram, eu recomendo muito que vocês leiam esses 2 artigos da Convenção Americana. É lá no artigo 7.5, por exemplo, que nós vamos encontrar a audiência de custódia. Aliás, este primeiro eixo da jurisprudência penal, processual penal da Corte Interamericana já rendeu inúmeros avanços e inúmeras discussões aqui no Brasil. Cito a audiência de custódia, o duplo grau de jurisdição, inclusive nos casos de foro por prerrogativa de função, a jurisprudência do Supremo, que praticamente iniciou as discussões de direitos humanos no STF a respeito da inconvencionalidade da prisão civil do depositário infiel, dentre outros grandes e variados temas. Nós temos um segundo eixo, que é a jurisprudência da Corte Interamericana limitadora do poder punitivo relacionada ao direito penal. Não apenas limitadora, uma jurisprudência geral sobre direito penal. Princípio da legalidade, reserva legal, aplicação da pena, emissão de mandados de criminalização, cito o exemplo do desaparecimento forçado de pessoas, variados temas. Nós temos também uma jurisprudência extremamente relevante para a nossa região e principalmente para o Brasil, que é os entendimentos jurisprudenciais da Corte sobre pessoas privadas de liberdade, tanto de forma preventiva quanto de forma definitiva. O Brasil, aliás, conta com vários casos, tanto na comissão quanto na Corte, de medidas provisórias expedidas em relação a estabelecimentos prisionais no Brasil. Mas nós temos uma jurisprudência que não é tão divulgada da Corte Interamericana, e é justamente o quarto eixo que eu vou tratar exclusivamente agora, daqui em diante com vocês, que é o eixo de uma jurisprudência punitivista da Corte Interamericana. Uma jurisprudência capaz, sem nenhum exagero, conforme já vou indicar para vocês, uma jurisprudência capaz de aniquilar o direito penal liberal e o processo penal liberal, tal como nós o conhecemos hoje. Muito bem, vamos começar então analisando agora esse discurso punitivista da Corte Interamericana. A jurisdição contenciosa da Corte Interamericana começa em 1988, quando ela decide o denominado ciclo de casos hondurenhos. Dentre eles, o primeiro caso decidido no mérito, que é o caso Velázquez Rodrigues. A Corte Interamericana, a partir de 1988, ela concentrou a sua jurisdição contenciosa quase que exclusivamente em analisar violações de direitos humanos, crimes extremamente graves cometidos por agentes estatais, crimes qualificados como crimes contra a humanidade, e a partir disso ela foi construindo a sua jurisprudência. Analisou violações de direitos humanos em vários estados ditatoriais da nossa região, inclusive o Brasil, caso Gomes Lund e outros versus Brasil. Muito bem, a Corte Interamericana foi construindo uma jurisprudência que muitos elogiavam, que muitos se entusiasmavam, porque a Corte Interamericana simplesmente não estava admitindo impunidade de agentes estatais na nossa região. No entanto, a Corte Interamericana ela tem uma ingenuidade originária nesse sentido, porque ela acreditava e permanece acreditando. Depois, ela até contradiz o seu próprio argumento, mas ela começa acreditando que ela estava construindo uma jurisprudência tão somente para confrontar os crimes contra a humanidade. Por isso, a Corte Interamericana passou a estabelecer em vários dos seus precedentes a seguinte frase: a Corte Interamericana não admite a impunidade. A Corte Interamericana não quer saber, Estado, de nenhum obstáculo de direito interno. Lei de anistia, isso é um nada jurídico, Estado. Eu não quero saber de lei de anistia. Você deve processar todos os agentes da ditadura que praticaram crimes contra a humanidade.
Corte Interamericana, mas ele já foi processado e foi absolvido. Não quero saber de bis in idem, Estado. Não quero saber de bis in idem. Corte Interamericana, mas o caso está prescrito. Não quero saber de prescrição. E com isso, ela consolidou uma jurisprudência muito perigosa e depois se tornaria muito mais perigosa no sentido de que ela não admite nenhum obstáculo de direito interno para evitar a impunidade de crimes graves contra os direitos humanos. A Corte Interamericana ia decidindo isso até que, no julgamento de um caso chamado caso Bulácio versus Argentina, a Corte Interamericana foi submetida a um grande teste. O caso Bulácio versus Argentina, se não me falha a memória, o julgamento é do ano de 2003. O crime basicamente foi o seguinte: na cidade de Buenos Aires, nas imediações de um show de rock, a polícia realizou uma detenção em massa de mais de 60 pessoas. Dentre essas 60 pessoas estava o jovem Bulácio, menor de 18 anos. Esse jovem chamado Walter Bulácio foi apreendido sem mandado de prisão, foi torturado, foi golpeado na cabeça e morreu depois, decorrente de uma conduta praticada por agente estatal. Nós não tínhamos, neste caso, nenhum contexto de Estado ditatorial. É uma Argentina vivendo sob regime democrático. O homicídio, um único homicídio praticado contra um jovem é algo extremamente grave, mas não é um crime contra a humanidade. A Corte Interamericana, eu recomendo muito que vocês leiam a íntegra deste caso no site da Corte Interamericana, porque vocês vão se assustar com alguns trechos da decisão. Vocês vão se assustar, inclusive, com o voto de um dos grandes juízes que já passaram pela Corte, que foi o Cansado Trindade, um juiz brasileiro. A Corte Interamericana, em resumo, no caso Bulácio, para prosseguirmos, ela estabeleceu o seguinte: crimes que atentam contra os direitos humanos são imprescritíveis. Previsão legal, não tem. Previsão legal, não tem. E essa ausência de previsão legal não é algo que choca a Corte Interamericana. E a própria jurisprudência contra as leis de anistia não conta com previsão legal contrária na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Aqui, nós não vamos entrar no ponto se as leis de anistia deveriam ou não deveriam ser declaradas inconvencionais pela Corte Interamericana. A verdade é que a própria Convenção Americana emprega, num dos seus dispositivos, a expressão anistia, quando se refere à pena de morte. A Corte Interamericana, então, vai no caso Bulácio e estabelece não quero saber de prescrição e reitera esse entendimento depois em muitos outros casos. Em outros casos também, e aqui eu não quero ficar citando muitos contextos fáticos de casos, nomes de casos, porque senão eu perderia tempo para falar de outros assuntos com vocês. Em outros casos, a Corte Interamericana relativizou não somente o instituto da prescrição. A prescrição é um instituto que está contra a parede perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muitos dos casos que chegaram depois do caso Bulácio, a grande maioria deles, a Corte disse não quero saber de prescrição. Exemplo de caso brasileiro fora do período ditatorial, o caso Herzog, a Corte estabeleceu, reiterou o precedente do caso Gomes Lund. Mas é um caso excepcional porque é um caso durante a ditadura. E dá para a gente fazer um recorte muito claro quando houve lei de anistia e quando não houve lei de anistia. Eu chego a compreender e quase a concordar com a Corte Interamericana que quando temos uma lei de anistia, não há que se falar em prescrição, porque estava interditada a atividade persecutória do Estado. Agora, no caso Bulácio, não havia lei de anistia. O caso prescreveu. Como crimes prescrevem, pelas mais variadas razões. Às vezes porque a defesa teve uma conduta processual que provocou dilação probatória, e este foi o caso Bulácio, em que a Corte Interamericana chegou, inclusive, a censurar o que ela chamou de abuso dos direitos processuais pela defesa, mas crimes prescrevem pelas mais variadas razões. Cito um outro caso brasileiro fora de período ditatorial, que é o caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Também com execuções extrajudiciais, assassinatos cometidos por policiais, fatos muito graves, mas fatos que, de acordo com a nossa legislação interna, não são crimes contra a humanidade, nem de acordo com o direito
Internacional dos Direitos Humanos. Neste caso, a Corte considerou não apenas o homicídio imprescritível, mas também o crime contra a dignidade sexual, também um crime imprescritível. Agora vamos entrar mais na crítica a essa construção jurisprudencial da Corte Interamericana. Alguns professores perceberam essa movimentação da Corte Interamericana. Muitos autores que não se entusiasmam tanto com a jurisprudência da Corte Interamericana, mais favorável às garantias processuais, a uma limitação severa da prisão preventiva, a garantia da audiência de custódia, ao duplo grau de jurisdição, a um entendimento muito correto e contundente sobre a imparcialidade do julgador no processo penal. Muitos professores, muitos autores não se lembram muito dessa jurisprudência, mas se entusiasmaram muito com essas, aqui outra expressão empregada tanto pela Corte quanto pelo Tribunal Europeu e também pela doutrina, obrigações processuais penais positivas. A Corte Interamericana, ela construiu, conforme vocês viram, essa jurisprudência sobre a obrigação de investigar, processar e punir. E em outros precedentes, inclusive no caso Bulácio, no voto do cansado Trindade, ele chega a afirmar que numa evolução do direito, o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos não pode compactuar com impunidade. Um jurista argentino extremamente talentoso, chamado Daniel Pastor, ele qualifica essa jurisprudência da Corte Interamericana como um neopunitivismo da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Há um texto muito interessante que vocês encontram no Google, um texto dele que está em espanhol, que é A Deriva Neopunitivista da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele utiliza outra expressão também muito forte, que é a Corte Interamericana está acolhendo uma hipótese de poder penal absoluto. Poder penal absoluto, que não reconhece, que não admite limites. Quando a Corte Interamericana afirma, não quero saber de obstáculo de direito interno, quero apenas buscar a justiça. E aqui eu trago para vocês uma expressão que eu achei genial, de um autor que imagino que todos vocês conhecem, que é o Jesus Maria Silva Sanches. Ele tem um texto em espanhol, mas que também está traduzido para o português, vocês encontram muito fácil também no Google. Ele vai dizer o seguinte, inclusive, quase que é este o título do texto dele. Ele coloca que a Corte Interamericana e também outros tribunais internacionais substituiu, muita atenção para a genialidade da frase dele, que a Corte Interamericana substituiu o nullum crimen sine lege, que é o não há crime sem lei, para o nullum crimen sine poena, não há crime sem pena. É este o entendimento da Corte. A Corte estabeleceu, a Corte Interamericana, que não pode haver crime contra os direitos humanos sem pena. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque legitima algo que a doutrina passou tanto tempo criticando, que é claramente o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, ele está presente no direito internacional penal desde o seu nascedouro, mas não com essa intensidade. Se vocês fizerem uma leitura do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, vocês vão identificar um dos postulados do direito penal do inimigo do Jacobs, que é a pena perpétua, que o Estatuto de Roma permite. O Estatuto de Roma, ele chega a ser tão bizarro em alguns pontos. O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional admite que a prisão preventiva possa ser mantida quando há um recurso contra a sentença absolutória. O sujeito foi absolvido, estava em prisão preventiva, há recurso do procurador, do Ministério Público perante o TPI. O Estatuto de Roma admite que contra uma sentença absolutória, o réu seja mantido preso preventivamente, a depender das circunstâncias do caso concreto. Bom, eu disse para vocês que a minha exposição seria mais rápida. O discurso punitivista da Corte Interamericana, ele ainda está em curso. Não vejo nenhum sinal de abrandamento dessa jurisprudência. Como é um tema que eu pesquiso e gosto muito,
eu fiquei muito animado com a chegada do Zaffaroni como juiz da Corte Interamericana. O Zaffaroni chegou na Corte Interamericana, se não me falha a memória, em 2016 ou 2017, não teve absolutamente nenhum papel de levar a sua doutrina de redução do poder punitivo estatal para a jurisdição contenciosa da Corte. Aliás, é um juiz, e para mim, ele é um dos mais, se não, dos juristas mais geniais do mundo. Ele ainda não apresentou um voto individual, concordante ou divergente, criticando essa jurisprudência da Corte Interamericana. O Zaffaroni, na sua doutrina, não admite crime imprescritível. O Zaffaroni não admite nós relativizarmos a garantia do bis in idem. Então, esse entendimento da Corte, e aqui nós poderíamos, se tivéssemos várias aulas, analisar caso por caso, como que esse discurso foi sendo desenvolvido, outros fatores que contribuíram para esse entendimento mais punitivista da Corte Interamericana. Cito como exemplo o diálogo de ideias com o direito internacional humanitário, que é o direito aplicável à guerra. A Corte Interamericana, confrontando uma espécie de guerra contra os estados violadores de direitos humanos, replica a sua jurisprudência à criminalidade comum. Eu vou deixar para vocês 2 indicações de livros, além dos textos que eu já indiquei. Digitem Daniel Pastor depois no Google, La Deriva Neopunitivista, Direitos Humanos, vocês vão encontrar esse texto dele. O texto do Jesus Maria Silva Sanches é genial também. Digitem no Google Nullum Crimen sine lege, Nullum Crimen sine poena. Esse texto dele é genial. Se quiser aprofundar um pouco mais, expandindo do sistema interamericano, há um texto do Francisco Munhoz Conde em que ele pergunta algo no sentido: seria o direito internacional penal uma nova faceta do direito penal do inimigo? Em que ele coloca e mostra muito claramente o quanto que o direito penal internacional, ou direito internacional penal, dialoga muito claramente com as ideias do Jacobs. Há uma literatura já extensa sobre isso. A respeito dos livros, eu vou indicar 2 livros para vocês. É um tema, aliás, eu tenho, já faz algum tempo, que eu venho tentando escrever um livro sobre essa matéria, mas eu não gostaria de centralizar apenas nesse 4º eixo da jurisprudência punitivista da Corte Interamericana. Apesar de eu discordar totalmente dessa jurisprudência punitivista, eu não quero divulgá-la, só ela, sem conectar com os demais eixos da jurisprudência da Corte Interamericana. A nossa região e o Brasil precisa muito conhecer a jurisprudência sobre o direito à liberdade pessoal, sobre as garantias do devido processo, as inúmeras decisões da Corte Interamericana em matéria de execução penal. Então, eu espero, quem sabe, no ano que vem, se o Marx me convidar de novo, que eu já tenha esse trabalho mais pronto, em que eu quero explorar em um livro Processo Penal e Direitos Humanos, uma análise da jurisprudência da Corte. E apenas em um dos capítulos, bater muito nessa jurisprudência punitivista. Mas eu vou indicar para vocês agora 2 livros exclusivamente sobre esse 4º eixo. O primeiro livro é este livro. Quem quiser tirar uma foto da tela para guardar aí a indicação, se quiser tirar um print e tal, é o livro... Estou gravando, cara. Gravando. Tranquilo. É o livro Neopunitivismo e Neo-Inquisição, uma análise de políticas e práticas penais violatórias dos direitos humanos fundamentais do imputado. Um dos coordenadores dessa obra é, inclusive, o Daniel Pastor. O outro livro, que eu acabei de ler agora por esses dias, gostei muito, é o livro de uma professora da USP. Aliás, acho que já foi diretora do IBCCRIM também, a Mariângela Gama de Magalhães Gomes. O título do livro é Direito Penal e Direitos Humanos, Análise Crítica da Jurisprudência Punitivista da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um livro excepcional também, é um livro com quase 500 páginas, em que ela explora, critica, identifica os casos, mostra como foi construída essa jurisprudência punitivista da Corte Interamericana. Com isso eu encerro. Agradeço de novo pelo convite. Fico à disposição das questões de vocês.
É isso aí, pessoal. Poxa, aula incrível, professor. Sinceramente, tanta informação que nós recebemos aqui. Acho que os alunos vão ficar maravilhados com tudo isso. A pergunta, professor, quem tiver, por gentileza. Se quiser abrir o áudio, se não, fazer por texto aqui também. Vocês que sabem. Bom, então vou abrir aqui a pergunta do professor. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então, boa noite, professor. Então, Obrigado pela aula, né? Já acompanho o senhor aí há algum tempo no Instagram. E queria falar um pouquinho justamente sobre isso. Hoje, acho que foi uma publicação que o senhor fez que até viralizou, né? Falando um pouco dessa questão do punitivismo e como a gente tem uma visão errada da ideia de que a impunidade é para pessoas que cometem crimes como crimes sexuais, latrocínio, homicídio, quando, na verdade, se a gente parar para analisar o nosso cárcere, a maioria é composta por pessoas que foram pegas em alguma situação de tráfico ou de consumo e foram tipificadas como tráfico. Enfim, eu queria saber do senhor como essa questão, né, da importância da Corte Interamericana, como ela pode afetar e a gente pode usar ela de uma maneira que, na prática, a gente consiga aplicar, né, e ter um resultado que não fique só nessa onda doutrinária ou nessa vibe mais teórica, e sim que seja uma coisa mais efetiva. Se o senhor acredita que a mudança do entendimento, né, que o senhor acabou de citar para a gente, que não está numa linha muito... na linha que deveria ser de preservar mais os direitos humanos, se você acha que isso representa um perigo para que a gente, de fato, consiga garantir os direitos das pessoas que estão aqui, né, e deixar de enxergar a Corte Interamericana como algo tão distante da gente. Perfeito, Luciano. Agradeço pela pergunta. Primeiro, achei muito importante a gente contextualizar também algo que eu deveria até ter dito no início, que o direito internacional dos direitos humanos, e acho que isso deve ter ficado muito claro também, não acolhe uma perspectiva abolicionista. Eu também não sou abolicionista. Inclusive, nesse livro que eu mostrei para vocês, em um dos textos, não me recordo especificamente agora o nome do autor, há justamente essa mensagem. Não queremos o abolicionismo. O direito internacional dos direitos humanos nasceu. E daí nós podemos extrair que a Corte Interamericana também está contaminada por esse discurso, mas o direito internacional dos direitos humanos, ele não nasce para proteger grupos vulneráveis. Ele não nasce, estou falando lá do início, depois isso se expandiu. Ele não nasce para proteger comunidades indígenas, população LGBT, direito à diversidade sexual. O direito internacional dos direitos humanos nasce, na sua certidão de nascimento, para reprimir crimes. Ele nasce com o propósito de os crimes praticados durante a Segunda Guerra Mundial não voltarem a acontecer de novo. Então, o direito internacional dos direitos humanos, que depois, sim, se expandiu para todas essas áreas que eu disse, ele já nasce emitindo vários mandados de criminalização. Estados criminalizem a tortura, a violência contra a mulher, o desaparecimento forçado e inúmeras outras matérias. A questão que o Luciano indaga é a respeito de como utilizar de forma mais prática a jurisprudência da Corte Interamericana. Vejam, acho que o principal exemplo do quanto que essa jurisprudência tem sido aplicado na prática no Brasil, o principal exemplo, indiscutivelmente, é a audiência de custódia. Nós não teríamos audiência de custódia no Brasil se não fosse o sistema interamericano, se não fosse o artigo 7.5 da Convenção Americana e a interpretação da Corte a respeito desse dispositivo. Agora, recentemente, com a lei anticrime, nós tivemos a revisão periódica da prisão preventiva, lá no artigo 316, parágrafo único, algo que a Corte Interamericana também já decide nesse sentido há muito tempo. Um outro ponto, falando aqui apenas rapidamente, em que nós podemos nos valer também da jurisprudência da Corte, muito embora a jurisprudência do Supremo também seja consolidada nesse sentido, diz respeito à prisão preventiva obrigatória, que a lei anticrime repristinou, trouxe novamente para o nosso ordenamento jurídico contra uma jurisprudência consolidada do Supremo. A Corte Interamericana é muito clara ao dizer a prisão preventiva é sim convencional,
é compatível com a Convenção Americana, mas somente pode buscar ou perseguir finalidades cautelares ou processuais. Para encerrar, Luciano, algo que eu acho fundamental para compreendermos, e acho que vocês também devem ter notado, que nós temos que desfazer um mito da santidade ou da pureza do direito internacional dos direitos humanos. O direito internacional dos direitos humanos é aquilo que, em grande medida, os próprios Estados afirmam que ele é. Nós vimos lá no início que são os próprios Estados que criam o direito internacional dos direitos humanos. São os Estados que celebram os tratados, são os Estados que formam as organizações intergovernamentais, são os Estados que escolhem os membros da Corte Interamericana, os membros da Comissão Interamericana. Vou utilizar um exemplo para a gente desfazer esse mito da pureza ou da santidade, que tudo que vem do direito internacional, e mais especificamente do direito internacional dos direitos humanos, é algo puro, é algo de uma grandeza espiritual. Quem comparece hoje para discutir tratados e temas de direitos humanos perante a Organização das Nações Unidas pelo Brasil, quando não é o Bolsonaro, é a ministra Damares ou o ministro Ernesto, que todos dispensam comentários. O direito internacional dos direitos humanos que vem do sistema global, de agora em diante, já há um bom tempo, é o que essas pessoas influenciam na ordem jurídica internacional. Quando estávamos naquela discussão aqui no Brasil sobre a execução após o segundo grau, em que muitos cogitavam, temos que levar essa matéria para a comissão e depois para a Corte Interamericana, eu particularmente, muito embora reconheça esses 3 outros eixos muito importantes da jurisdição contenciosa da Corte, eu particularmente não tenho confiança que a Corte Interamericana acolheria a ideia de que a pena somente pode ser executada após o trânsito em julgado. Acredito que te respondi aí, Luciano. Obrigado, professor. Acho que o Marx travou ali, né? Para mim travou. Agora voltou. Tô aqui. Vamos lá, pessoal. Quem tem mais pergunta pro professor? Se quiser abrir o microfone, por gentileza. A doutora Camila também está aqui na sala. A doutora Camila é coordenadora do GEA. Ela foi coordenadora também da Escola Superior de Defensoria Pública aqui do Estado. Se quiser fazer pergunta também, Camila, sem problema nenhum. Sim, boa noite a todos e a todas, Max, professor Caio. É um grande prazer, uma grande alegria estar participando aqui com vocês. O professor Caio nos brindou também com a sua vinda no ano passado, professor, na Escola Superior da Defensoria Pública, parece que foi ontem, né? Então, essa avalanche de situações, né, com essa pandemia, meio que a gente perdeu um pouco de referência de tempo, né? Mas parece que foi ontem realmente que a gente foi privilegiado mesmo com a sua vinda. É um tema bastante interessante, né? Muito afeta a defensoria pública, né? E assim, com absoluta certeza, né? Quem tem o interesse na militância, na advocacia contra a defensoria pública é um tema que tem que estar, né? Na ponta da língua ali, justamente como não só como um instrumento de argumentação, né? Mas como um instrumento de transformação mesmo da prática penal, né, no nosso dia a dia mesmo. Então, muito obrigada também pelo convite, Max, e boa noite a todos. Obrigado, Camila. Boa noite. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Se alguém quiser fazer uma pergunta, não tem problema nenhum. Ou senão a gente despede aqui do professor e a gente finaliza. Vocês que sabem. Professor, assim... alguma coisa. Tá.
Na verdade, seria mais ou menos uma Quer falar? provocação, Pode né? Claro, manda ver. A gente fala um pouquinho dessa postura mais atual, né, da Corte Interamericana, como um discurso punitivista mais enérgico, né, como o senhor explanou. Mas a gente poderia também interpretar como um ponto positivo para a proteção dos direitos humanos das vítimas. Eu falo isso trocando a moeda, né? Fazendo meio que o papel de advogado do diabo, né? E a gente poderia estar sustentando o legítimo argumento desse, que se justifica esse discurso punitivista mais acentuado para a proteção dos direitos humanos das vítimas, seria legítimo a gente falar? Camila, esse é o discurso oficial da Corte Interamericana. Uhum. É o discurso oficial da Corte e de todos os outros tribunais e autores que concordam com a Corte. Aliás, há votos, inclusive do Cansado Trindade e outros juízes. O Cansado Trindade tem um voto muito contundente que ele diz: chegou a hora das vítimas. A gente não pode, o direito penal, o direito internacional, não pode continuar se esquecendo das vítimas. Mas, por um lado, é o discurso oficial e a crítica que se faz a ele, que é no sentido da minha fala, no sentido dos livros e artigos que eu indiquei, é justamente o quão perigoso esse discurso e essa jurisprudência é. Porque o fato de tornar um crime imprescritível não necessariamente protege a vítima. A vítima precisa, sim, de um Estado que atue de forma diligente. E um Estado que não tenha, digamos, o machado da prescrição para fazê-lo investigar em tempo mais célere, para processar em tempo mais célere, ele não protege a vítima. Mas, nesses textos que eu indiquei, inclusive no texto, especialmente do Daniel Pastor, é que aqui nós estamos acelerando bastante, mas eles vão explicando o quanto que os processos de redemocratização no Brasil, na Argentina, no Uruguai, em outros países, as entidades da sociedade civil, as organizações não governamentais, o quanto que essas entidades e essas organizações se articularam e continuam se articulando em prol de um direito penal mais severo, de um direito penal sem limites. Algo que aqui no Brasil, já há muito tempo, a professora Maria Lúcia Caram designava como o movimento de uma esquerda punitiva. E perceba também, Camila, que são dois extremos. São dois extremos. O direito internacional dos direitos humanos e o direito interno não pode esquecer da vítima. O Ministério Público não pode esquecer da vítima e a Defensoria Pública também não pode esquecer da vítima. Mas daí, nós legitimarmos um sistema penal e um poder penal absoluto que não reconhece nenhum limite. Nenhum limite. Para vocês terem uma ideia, a Corte Interamericana, não me recordo agora necessariamente o nome do caso, em um caso em que houve absolvição. Houve absolvição por falta de provas. A Corte Interamericana, isso que nós consideramos aqui no Brasil uma verdade absoluta, que não se pode ter revisão criminal para a sociedade, a Corte Interamericana discorda. A Corte Interamericana entende que crimes que atentam contra os direitos humanos, se o sujeito for absolvido, ele não vai ter paz para o resto da vida dele. Quando surgir nova prova, ele pode ser, de novo, investigado, processado e punido. O Instituto da Coisa Julgada, a Corte Interamericana não quer saber dele. Por isso que esses autores, a exemplo do Daniel Pastor, do Munhoz Conde, do Jesus Maria Silva Sanches, eles estão justamente dizendo algo que eu coloquei para vocês mais no início, que é uma jurisprudência capaz de destruir o direito penal liberal, o processo penal liberal aqui não no sentido de libertar todo mundo, o direito penal liberal e o processo penal liberal do movimento iluminista. O direito penal e o processo penal, que a Corte Interamericana não concorda, é aquele direito penal e processo penal liberal que foram construídos a partir de uma reação de contenção de um poder punitivo estatal. Agora, a Corte Interamericana, outros tribunais, eles olham para a vítima e esquecem do acusado. Eles olham para a vítima e falam o seguinte: vítima, a sua proteção aqui é absoluta. Você não pode ter injustiça. Se o réu foi absolvido por falta de provas,
Eu não quero saber. Se o crime está prescrito porque o Ministério Público não foi diligente, eu também não quero saber. Então, te respondendo, Camila, a provocação é ótima. Esse movimento da vitimologia, ele tem várias nuances, vários graus de intensidade. Eu diria que a Corte Interamericana, entre todas as intensidades que ela poderia colher, ela colheu o grau máximo. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Vamos lá, pessoal. Quem quiser fazer a última, por gentileza. Senão, vocês ficam na mão de vocês. Bom, acho que ninguém vai fazer. Então é isso, professor. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, cara. Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente, finalizando o módulo de direitos humanos. É uma honra para todos nós poder receber você aqui. E espero que esse convite se renove, e assim como você falou na metade da aula, você possa vir também ano que vem, o Timothy também possa vir aqui com a gente, e a gente possa continuar difundindo muito conhecimento aqui para o Estado, porque, como eu comentei, é o primeiro ano do laboratório, e a ideia é que se perpetue aí realmente por muito tempo, trazendo muita informação legal para os alunos aqui. Tá bom? Obrigadíssimo, Caio. Perfeito, Max. Obrigado a você, a todos aí, do grupo de estudos de vocês do IBCCRIM. Eu fico à disposição para quem quiser me acompanhar no Instagram, no Twitter, no Instagram, ou no @CaioCepaiva, ou também em outro perfil que eu venho alimentando já há um bom tempo, que é o @_tudo de penal. Então, eu comento, divulgo jurisprudência lá diariamente. Agradeço a todos vocês, fico à disposição. Boa noite a todos.